Automatizar tarefas, escalar processos, tomada de decisões em milissegundos. Essa é a narrativa comum sobre a inteligência artificial. Mas, junto com todo o poder que IA traz aos negócios, cresce a necessidade de governar seu uso. O que significa falar de governança em IA em ambientes hiperconectados? Como equilibrar eficiência e ética? Como proteger dados, reduzir vieses e respeitar os direitos das pessoas e empresas? Quando é que a governança transpassa a ideia de compliance e se torna estratégia? Chegou a hora de trazer esse tema tão importante à luz. Eu, Silvio Meira e Ronaldo Lemos estamos aqui com Carol Sevtio, vice-presidente de Estratégia e Transformação na PepsiCo Brasil, e Rodrigo Assad, diretor de inovação do Beyond Claro, para entender como as organizações estruturam a governança em IA, quais processos e ferramentas utilizam e como transformar ética e confiança em diferencial competitivo. Vamos juntos descobrir e pensar como isso já está acontecendo? Vamos habilitar o próximo novo? Carol, o que diferencia negócios, empresas grandes ou pequenas, que têm uma governança estruturada de inteligência artificial, em vez de pura e simplesmente normas, regras, alguma compliance? Bom, acho que o primeiro ponto, vamos quebrar aqui, talvez essa conversa em dois aqui. Eu acho que, primeiro, a necessidade da governança, né? Independente do tamanho da empresa, eu acredito muito que a governança ao redor de AI precisa ter. Hoje a gente tem frames sobre governança disponíveis, né? Eu sei que eu estou falando de um lugar um pouco, vamos dizer assim, talvez privilegiado dentro de uma grande corporação. Mas quando a gente olha para pequenas, médias empresas, a gente tem frames de governança de AI disponíveis, né? Seguros, vamos dizer assim. Então, para mim, a principal coisa que pode diferenciar é a velocidade com que a AI vai fazer parte da estratégia da companhia. Porque na hora que a gente olha sobre uma perspectiva de ética e compliance somente, talvez a gente tenha um obstáculo grande, porque muitas vezes a governança pode ser vista e é vista como um entrave. Puxa, lá vem o pessoal da governança, eu tenho que entrar numa reunião de governança. A hora que a gente entende que a governança é um lugar onde se discute e se aprende, onde o pessoal de ética, o pessoal de compliance me ajuda, inclusive, a entender o impacto que isso pode ter no meu negócio, de uma maneira que eu não breque a inovação, eu vejo que isso só me acelera nessa agenda de inteligência artificial. Então, a recomendação é: tenham governança. Né? Tenham governança e discutam sobre isso. Eu acho extremamente importante. Então, eu diria que frames são disponíveis, discussões têm que acontecer, CEO tem que estar na mesa, o C-Level tem que estar na mesa, tem que ser representativo na organização. Eu preciso ter gente de negócio, eu preciso ter gente de tecnologia, eu preciso ter gente de legal, eu preciso ter gente de compliance, eu preciso ter gente de ética. Não é uma agenda só de tecnologia. Muito legal isso, Silvio, que ela falou. Porque o que eu acho que está acontecendo e poucas pessoas estão percebendo é que a IA ela vai permear todas as áreas da empresa. Então, todas as áreas vão ser impactadas. O RH vai ser impactado. A área de compras vai ser impactada. Não é um problema da área da tecnologia. Agora é um problema agora de todos. Todo mundo, de uma hora para outra, vai conseguir ficar super produtivo. Acho que o desafio da governança é por onde começar. Porque senão vai virar um brinquedo caro na mão de todo mundo. Todo mundo começa a gastar muita coisa e o resultado não é medido, ele não é mensurado. Então a governança ajuda a gente a entender como medir esse negócio. Qual é o impacto dentro do negócio? É simplesmente mais custo ou você vai fazer um investimento e isso vai trazer um resultado, seja qualitativo ou quantitativo? Essa discussão que eu acho que é um pouco que a Carol está colocando aqui, vai muito além do que você tem normalmente dentro das empresas. A conversa ela é um pouco maior. E ela tem que ser estruturada em todos os níveis, inclusive do C-Level até o nível mais baixo, passando pela TI, passando por negócio, passando pelos clientes, pelas pessoas, pelas regulações. Ronaldo, quando a gente fala de governança, a gente está falando de governar o quê? Qual é o objeto da governança? E qual é a diferença de governança para regulação? São coisas conectadas? Quando as pessoas pensam numa, tem que pensar noutra? Silvio, o curioso é que governança muda conforme a tecnologia vai transformando também, né? Então, governança passa também por você tomar decisões e se certificar que essas decisões vão acabar sendo implementadas dentro da empresa. Por isso que quando a IA chega numa empresa, especialmente no momento de conectividade que a gente está vivendo, muda a forma como a gente implementa decisões. Às vezes a decisão é tomada num ponto central e você tem uma empresa que tem operações distribuídas, por exemplo, ao longo do Brasil todo.
Quando você usa uma governança que passa pela IA, muito mais fácil você conseguir, por exemplo, dar efetividade a essas decisões praticamente em tempo real. Agora, pensa o seguinte, em cima disso tudo, aí vem a lei, né? Aí a lei é um outro tipo do que a gente pode falar de governança, porque aí você passa a ter obrigações regulatórias, você pode estar num mercado que é altamente regulado, ou você pode estar num mercado que é menos regulado, mas na medida em que ele adota AI, ou inteligência artificial, ele passa também a ter algumas obrigações de fazer um uso da IA que seja positivo e compatível com o que a lei exige, seja na proteção de dados, seja quando a gente tiver a lei de IA propriamente dita implementada. Então, dá para pensar em múltiplas camadas, né? Por isso que quando a gente fala que IA afeta todo mundo, é isso, assim, todo mundo que está na empresa vai ter que participar daquelas decisões, você vai escalonando nisso, você chega na empresa como um todo e, em cima de tudo, você tem também obrigações que derivam da lei ou do regulador. Mas, Carol, quando a gente pensa nessas derivadas todas, vai afetar todo mundo, vai implicar em mudanças, vai redefinir estratégia. Ainda por cima a gente tem que olhar para o regulador macro, a legislação. Como é que a gente pode ter uma governança habilitadora para que as pessoas se sintam empoderadas por ela e não limitadas por ela? Porque se a gente já falava de shadow IT nas organizações, para quem não é familiar com o termo, é a tecnologia de informação escondida, às vezes nos smartphones das pessoas. A organização me proíbe de usar, ou seja, a governança diz não, mas aquele negócio é bom e eu digo sim. Como é que a gente vai fazer com que as pessoas entendam a razão da governança de IA e por IA, às vezes, nos negócios? Como é que a gente habilita os nossos times? Bom, eu vou falar dentro da perspectiva que eu vivo, né, e que a gente está vivendo. Eu acho que, como o Ronaldo falou, isso tem muitas camadas e a gente está aprendendo, né, do jeito que a gente está caminhando. Eu acho que você falou para mim duas palavras que são extremamente importantes: governança habilitadora. Porque na hora que eu vejo o Ronaldo explicando todas essas camadas, você para e você fala assim, nossa, será que isso vai ser um bloqueio para a minha inovação? Como é que eu vou acelerar o que precisa ser acelerado dentro da estratégia? Então, acho que a primeira coisa é você entender a estratégia, né, da empresa. E entender que a IA faz parte da estratégia. Ela não é mais um checklist de IT, né? Estou usando ou não estou usando. Ou não é um Power BI, porque muitas vezes olha para mim e fala assim, estou usando AI. Aí você vai ver um Power BI. Você fala, então, isso passa por uma coisa que eu acho importante, que é letramento, né? A gente precisa trazer e comunicar nas diversas camadas da organização. Então, dentro da onde eu estou, a gente tem uma governança federada de AI. Então, é do centro para as bordas. Aonde, sim, a gente tem que ter 3 pontos, talvez que sejam bem importantes. Primeiro, é a parte de arquitetura. Onde está embarcada essa minha tecnologia? Quais são os parceiros que a gente tem que trabalha? Né, que eu acho importante, porque você ter dado por dado e esse dado não está nem qualificado, começa a ter um problema lá na frente, né? Então, isso dentro dessa minha governança fica um pouco mais claro o caminho. Depois disso, dentro das unidades de negócio, eu consigo ter sim uma liberdade que eu chamo de freedom in a box, onde a gente consegue ter quais são os casos de uso e eu vou na biblioteca de DataOps, de AIOps e vejo se isso já está homologado lá dentro. Isso me acelera. Então, muitas vezes, quando a gente pensa que a governança ela vai me retrair, ela vai me bloquear, a hora que eu consigo entender e a hora que eu tenho uma biblioteca para isso, eu consigo acelerar meus usos de caso e o meu impacto, né? Então, eu acho isso importante. E mais importante também, eu acredito, Silvio, que é a hora que a gente entende que a governança ela está ali para acelerar, e eu falo sobre uma paciência estratégica, né? Porque na hora que você fala de governança, você fala, ai meu Deus do céu, lá vem todas as camadas, né? Você precisa ter uma paciência estratégica. Na hora que a gente entende e a gente está discutindo, você percebe que existe uma aceleração. Claro, se isso estiver alinhado à estratégia, porque senão, como ele falou, eu acabo enxugando gelo, né? Que é o seguinte, a Carol estava falando de uma biblioteca. Não, uma biblioteca validada, que é, aspas, certificada pela governança. A gente estabeleceu um conjunto de problemas que vão ser resolvidos com IA para fazer alguma coisa, mas
eu acho que vai levar muito pouco tempo para que a maioria das organizações, especialmente de médias para cima, seja uma plataforma sobre a qual nós vamos poder escrever aplicações de IA. Descer rapidamente para o ponto onde o RH vai querer fazer aplicações de RH e isso vai criar uma dinâmica de inovação em potencial gigantesca, mas com dois problemas não triviais. Como é que a gente governa isso e como é que a gente mantém isso seguro do ponto de vista das aplicações propriamente ditas, ou seja, como é que a gente tenta evitar vieses, delírios, etc. E segurança propriamente dita. Como é que você acha que isso vai se desenrolar? Primeiro cria o cenário distópico. Qual é o limite do caos? Depois como é que a gente chega para as coisas que realmente funcionam? O que a gente tem que tomar cuidado é quando a gente cria o que você estava falando aí de Shadow IT, vamos falar que agora surgiu a Shadow AI. Ou seja, as pessoas estão resolvendo a vida delas usando plataformas abertas. E elas... Shadow AI, a IA no escurinho. No escurinho, que ninguém sabe que existe. Quem sabe que existe. Tá ali no celular, tá. E aí eu pego... Até fazer uma observação, tem empresas que proíbem, né, usar IA e etc. Tem gente que pede para ir no banheiro, vai na cabine, usa IA na cabine e depois volta para a estação de trabalho. Isso é que é o Shadow AI. E aí pegando isso, você falou, ele vai no banheiro, pega e ele volta mais inteligente. Então, ou seja, tem um benefício que está escondido, que ele precisa ser governado. Eu acho que essa é a discussão que a gente tem aqui. Então, a gente tem que permitir que as pessoas sejam produtivas, expondo dados da empresa, mas esse dado não pode ir para a IA pública, vamos dizer assim, para qualquer IA, porque senão você está expondo dados e está cheio de casos na internet de empresas que fizeram isso e seus dados foram usados pelos concorrentes. Então, quando a gente fala em governança, não é impedir, é fazer com que as pessoas sejam mais produtivas e que elas consigam usar isso. Então, o limite do caos é todo mundo para mudar da empresa, uma planilha financeira com faturamento, por exemplo, de 2 grandes empresas aqui, sobe lá e pede para a IA começar a fazer pergunta. Aí o meu concorrente vai lá e faz, qual é o faturamento da empresa tal, não sei o quê. E lá a IA aprendeu e ela vai responder porque ela sabe que ela aprendeu comigo. Então, a gente tem que criar guardrails, né? Que aí é mais ou menos um pouco do que a gente estava falando aqui. Essa biblioteca, ela permite, num primeiro momento, que é o que a gente faz, primeiro a gente restringe, depois a gente abre. Então, essa biblioteca que o Carol mencionava aqui, ela vai permitir a gente ter coisinhas prontas, ou seja, legozinhos prontos para usar. Mas isso também não vai resolver o problema no longo prazo, porque vai continuar tendo as pessoas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ensinar as pessoas qual é o caminho seguro, ou seja, quem são os seus parceiros de IA, mesmo que seja você sendo o seu próprio fornecedor de IA, não tem problema, mas as pessoas precisam saber aonde elas consomem IA e essa IA está guardada. Depois a gente tem que conversar com o time de segurança, e aí é uma jornada. A minha recomendação para qualquer um é envolva a segurança no começo, não coloca segurança no final. Envolve no começo porque ela já te orienta em quais são os dados, né, que você tem, a classificação e etc., em qual lugar você pode colocar. Então, quando você começa a fazer isso, você pode ir liberando os acessos. Mas no futuro, que aí eu acho que concordando, o RH vai escrever a sua aplicação de AI, independente do que a gente quer. E aí começa a ser impulsionado as ferramentas que facilitam o desenvolvimento de código. O futuro do que a gente vai ter é um futuro onde as pessoas vão escrever os seus agentes. E isso vai ser muito fácil, vai ser desenhando, vai ser criando, conectando quadradinhos, vai ser gráfico. A programação vai ser gráfica. E tem uma série de tecnologias que habilitam isso. Então, o que a gente tem que se preparar para entregar isso para as médias e grandes empresas, mas a gente também tem que começar a olhar o universo das pequenas empresas, onde o cara não tem um RH e eu preciso entregar para ele o RH pronto. Então o que a gente tem que fazer? Pega a nossa experiência, encapsula isso, entrega para o cara e ele começa a ter um agente do RH ou agente jurídico, ou o que é que seja, pelo menos num primeiro nível, que pode dar sustentação a ele. E aí você muda realmente a realidade e o mercado. Ronaldo, aqui eu acho que a gente tem uma coisa, quando o Rodrigo conecta grandes, pequenas, médias empresas, que é cada vez mais clara em todo o ambiente regulatório, que é o que se chama, eu acho, erroneamente, da responsabilização da rede de valor. Mas é uma coisa mais, talvez, complexa, a responsabilização ecossistêmica, que vai de cada agente individual a cada grande empresa e que passa pela responsabilidade do próprio regulador. Como que você vê isso se desenvolvendo com inteligência artificial? Porque no cenário de Rodrigo, algum pequeno fornecedor
10 pessoas em algum lugar do planeta, é absolutamente essencial para uma empresa gigantesca como a PepsiCo. Mas lá ele não tem a governança de IA que deveria ter, apesar de eventualmente dizer para a Carol que tem. Como que você vê esse cenário? Eu acho que assim, primeiro ponto é a governança, quando ela é bem feita, ela é habilitadora. Então, ela é aquela base que você cuida primeiro para depois poder acelerar. Então, a ideia da governança é, vamos proteger o que tem que ser protegido, cuidar de cibersegurança, cuidar dos padrões mínimos aqui de boas práticas dentro da empresa. Uma vez que você consegue chegar nesse patamar, você acelera. Então, por exemplo, esse time de 10 pessoas que está fornecendo grandes empresas, eles têm que mudar para um mínimo de boas práticas, porque se eles tiverem um incidente que seja de segurança, acabou o negócio deles. Então, assim, eles vão perceber que a governança faz parte do negócio. Não dá para pisar numa casca de banana que seja, porque você mata a empresa. E até queria perguntar para a Carol, porque assim, IA e governança é um processo de maturidade, né? Nenhuma empresa vai virar e na semana que vem ela vai sair do 0 e chegar no 1000 e resolver todos os problemas. Você tem que criar ali uma trajetória que você vai avançando em maturidade e assim por diante. Queria saber a sua experiência. Como que você acha que esses processos de maturidade eles acontecem? Dentro da minha experiência agora, de 3 anos, né, liderando essa agenda dentro da PepsiCo, o que a gente vem fazendo como grupo, né? Primeiro, entendendo os frameworks que eu já tenho de governança. Né? Então, não vamos reinventar a roda aqui. Né? Entendendo o framework de governança, entendendo que eu tenho uma CDO, né, que olha os meus dados, entendendo que eu tenho um comitê de dado também dentro da empresa, como é que essas agendas convergem? Outro ponto é a gente mapear os usos de caso de AI. Porque, para mim, muitas vezes, e aí a minha pergunta para o Silvio era, você acredita que dentro desse comitê de governança eu preciso incentivar essas discussões de uso de caso? Porque muitas vezes eu acho que essas coisas me parecem muito isoladas, e aí é onde ética e compliance talvez pesem mais na governança, e as pessoas falam, isso daqui, esse comitê aqui só vai me atrapalhar, no bom sentido. Mas a minha experiência, quando eu coloquei a discussão de uso de caso, e as pessoas entenderam o impacto disso na cadeia como um todo, a gente conseguiu ir mudando e evoluindo essa governança para aplicabilidade dentro do negócio. Porque senão parece que é somente uma lista de regras do que eu posso e do que eu não posso fazer. E não entendendo o impacto disso. E para mim que é aí que está a chave da governança habilitadora ou não habilitadora. Se a gente olhar para a governança, Carol, como a combinação de conselho, compliance e auditoria, né? Em tempos de transição, principalmente quando você estabelece novas fundações para performance e competitividade, o risco que a gente sempre corre é de qualquer um desses mecanismos de governança estar olhando para o retrovisor. O que era que eu tinha antes? E como é que eu vou fazer esse que eu tinha funcionar agora? Quando, na realidade, você precisa trazer um novo conjunto de estratégias, de princípios, de fundamentos, de performances e de regras em geral, governança como um todo, do futuro. Não é? Porque se a gente olhar, veja, na minha imaginação, o que grandes modelos linguísticos resolvem é uma certa burocracia do pensamento. Então, você quer escrever um texto gigante. Vamos imaginar um relatório de 20 páginas. Você sabe exatamente o que você quer escrever, mas você não tem tempo para escrever. Bote modelos linguísticos no cenário. Se você souber o que você quer escrever e der o roteiro, alguma coisa vai escrever aquilo para mim. Então é como se a gente estendesse a nossa capacidade de agir sobre o pensar. Ao pensar, por sua vez, em governança de inteligência artificial, nesse sentido de como é que a gente faz com que essa burocracia do pensamento me empodere, me aumente, me acelere, eu estou governando seres humanos. Eu não estou mais governando a tecnologia. Eu estou governando o uso que os seres humanos vão fazer da tecnologia. E se a gente não se preparar para trazer esses seres humanos dentro das mesmas pessoas do futuro, a governança vai limitar. Mas vai limitar da mesma forma que certos preceitos, por exemplo, de segurança de informação, limitam o fazer nas empresas porque você não sabe quais são os riscos.
Governança, para mim, é como é que você identifica quais são os riscos que são aceitáveis e quais são os que não são aceitáveis, os inaceitáveis. Esses daqui eu vou travar na governança e esses aqui, que são os aceitáveis, eu vou habilitar. Porque não existe transformação sem risco. Sem risco. Não tem como. E é por isso que talvez a importância de você ter representado nessa governança diversas áreas da companhia, certo? Eu gosto de fazer uma analogia até com proteção de dados, né? Porque todas as empresas no Brasil tiveram que fazer adaptação para ficar em adequação com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E é curioso porque muitas vezes esse processo reuniu times da empresa que antes não conversavam entre si. Então você precisou buscar o RH, o pessoal de TI, o jurídico, o C-Level, colocar todo mundo junto para um objetivo comum, que era melhorar a governança com relação a dados, né? Em IA, eu acho que a gente pode usar uma metodologia parecida. E isso também passa aquela questão da maturidade. Veja só, a LGPD foi aprovada em 2018. Hoje, ainda tem muita empresa que não está no grau total de maturidade de LGPD. Ainda está cumprindo a sua trajetória, tá? Então, com IA, eu acho que o importante é dar início a esse processo, colocar as áreas para conversar, e aí você vai atingindo patamares de, vamos dizer, maturidade progressivos. As pequenas empresas, e eu acho que é até legal ouvir o Rodrigo, mas essas empresas podem aprender enormemente com esse tipo de governança dentro da caixa, né? Governance in a box, que você pode pegar e aplicar, por exemplo, como serviço. É governança como serviço. E eu acho que por isso que esse diálogo de maturidade, ele gera um escalonamento. Você constrói ele aqui, mas eventualmente você pode fazer com que aquilo aproveite pequenas e médias empresas. Eu vou até contar um pouco, à luz do que a Carol falou aqui, como é que foi um pouco da nossa experiência lá. A gente chegou em algum momento e aí, literalmente, eu peguei todas as áreas da Claro, fui conversar com todas as áreas, uma a uma. E a brincadeira que eu fazia é, Papai Noel chegou, escreve a cartinha do que você precisa. O que você acha que a IA vai resolver para você? A gente levantou centenas de casos de uso. E aí a gente criou um comitê que envolve todas as áreas. E a gente chegou a um acordo, vamos dizer assim, de uma ficha, onde qualquer um que quer submeter um caso de uso pode submeter. Toda segunda-feira a gente se reúne e a gente vai avaliar. E nessa ficha, antes da gente pensar na IA, qual é o benefício que você quer? Ele é quantitativo, ele é qualitativo, e o que vai ser o desenrolar? O cara tem que conseguir explicar isso. A dificuldade das pessoas é explicar onde elas veem o benefício da IA. E isso foi desenrolando todos os casos de uso. Isso foi trazendo maturidade, como você falou. Naturalmente, a gente foi aprendendo, e cada vez mais está indo mais rápido a liberação dos novos casos de uso para todas as áreas. E aí a gente começou, aos pouquinhos, trazendo clientes e colocando. O desafio nosso agora é conseguir empacotar, que nem a Carol falou, criar os quadradinhos, os componentes que serão usados, e a gente está começando aos poucos e ensinando, né, os clientes, e aí de qualquer tamanho. Os pequenos, em especial, eles são ávidos por isso, porque qualquer coisa que você coloque para quem não tem nada, é alguma coisa. Então ele não vai ter um departamento jurídico, de RH, de controladoria. Então se você tem algo que você aprendeu numa grande empresa e você pode colocar para ele, vai ajudar ele a acelerar. A ideia é, toda semana que a gente está liberando um caso de uso novo, acelerando esse processo, e isso gerando cada vez mais maturidade. A gente tem estágios ou ciclos de penetração, não só do espírito da lei, mas de criação da capacidade de atender, porque não é assim de uma hora para outra, né? Se a gente colocasse IA em níveis de impacto e profundidade nas empresas, profundidade no sentido do que é que eu preciso de dentro das minhas bases de dados, dos meus processos, para usar IA, a gente poderia dizer mais ou menos assim, ó, talvez os 4 primeiros níveis fossem inteligência descritiva. O que está acontecendo ali? Depois, inteligência de diagnóstico. Dado que eu sei o que é que está acontecendo, por que é que está acontecendo? O terceiro nível de impacto e de complexidade de IA nas empresas, talvez fosse alguma coisa como inteligência preditiva. Em função do que está acontecendo e do porquê está acontecendo, o que pode acontecer? E um quarto nível é inteligência prescritiva. O que é que eu tenho que fazer para que continue acontecendo, se for bom?
aconteça mais, para ficar ainda melhor, aconteça menos se for ruim, pare de acontecer totalmente se for horrível, ou comece a acontecer se eu precisar. A gente pode sair subindo esse modelo, até ter inteligência estratégica lá no topo, onde de repente você tem, bem entre aspas, uma inteligência artificial que faz, executa e evolui a estratégia. Então você poderia ter essas situações onde tem gente chutando que de repente você vai ter um startup que é só um IA que faz um bocado de coisa. Não é exatamente um cenário distópico, mas é muito avançado para a gente pensar nele agora. Se a gente olhar, Carol, e vocês, para esses estágios básicos, inteligência descritiva, de diagnóstico, preditiva e prescritiva. Tudo isso precisa de dados, e de dados governados estrategicamente, e de dados em tempo real, porque não adianta você me dar, olha, está acontecendo isso, e isso aqui é de 3 meses atrás, eu vou fazer o que com isso agora? Então eu vou estar agindo sobre o desconhecido, a ação estatística, não é? Para onde que a gente vai com inteligência artificial de todos os tipos, de machine learning básico para grandes modelos linguísticos, para fazer com que as empresas comecem a funcionar em tempo quase real, no tempo do mercado? Bom, Silvio, quando eu olho um pouco para a jornada que a gente está dentro da PepsiCo, dentro desses 4 camadas que você falou, eu tenho diferentes cenários, vamos dizer assim. Então, quando eu olho para o meu banco de dados de consumidor, né? Eu tenho quase 21 milhões de dados de consumidor, onde a gente está enriquecendo isso. Então, eu posso dizer que eu estou na primeira camada ainda disso. Quando eu olho para o meu dado de sellout, quando eu olho para o meu dado de venda, né? Eu ainda tenho um caminho que como que eu vou fazer essa conectividade entre o que está sendo vendido real time versus o que, consequentemente, deve estar sendo consumido, né? Versus os meus dados que estão estancados dentro do meu banco de dados. E aí eu tenho um cenário onde hoje, dentro de vendas, eu já consigo alimentar o meu algoritmo, onde eu tenho, pela localização das minhas lojas, se está perto de um estádio de futebol onde vai ter um concerto, um show, um jogo, eu já consigo mandar sinais pelo histórico de como deveria ser o meu abastecimento naquela região. E consigo enviar os meus caminhões com uma acuracidade muito melhor do que eu enviava antigamente. Então, isso você já entende o impacto dentro de uma cadeia, né? Menos desperdício, mais acuracidade na produção e etc. Então, eu digo para você que a gente ainda não chegou no 4º nível, Sim. tá? Mas a gente entende que toda essa jornada ela está pautada em processo, tecnologia e pessoas, né? Porque para a gente chegar nesse nível de maturidade, né, que é onde passou da preditividade, tem uma camada importante de treinamento e letramento ali, né? Mas aí eu deixo para o Rodrigo. Eu começo no estágio antes, no estágio 0. A IA vai ser tão boa quanto os dados que ela tem para usar. Se a gente tomar decisões, mesmo sem a IA, em cima de dados errados, a gente vai tomar decisões erradas. Tem muita gente tomando decisões nos negócios sem dados. Aquela shadow IA, a IA do escurinho. O executivo sai daqui, vai ali, faz uma pergunta e volta com a verdade sobre o negócio que não tem nenhum dado do negócio. E essas verdades, às vezes, elas são imutáveis, porque depois que o primeiro fala, ela se propaga dentro da empresa. Mas, então, o primeiro trabalho... É um mandamento. Exato, é um mandamento, é quase uma regra. Mas a primeira coisa que tem que se fazer é preparar os dados. Claro, tem petabytes de dados são gerados todos os dias. Mas eu não vou trabalhar sobre petabytes de dados. Além de ficar muito caro, não é aquilo que eu preciso. Primeiro, a gente tem que selecionar o recorte temporal. Ou seja, tem dados que eu posso olhar para trás, tem dados que eu preciso de uma experiência um pouco mais real time, né? Então, a gente começou trabalhando em cima desses dados. Depois desses dados, aí sim, a gente consegue fazer a interpretação do que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente está chegando agora a transcrever 100% de todas as milhões de ligações que a gente recebe todo mês. Qual foi a decisão que a gente fez? Cara, a gente quer escutar nosso cliente. Vamos guardar todas as transcrições. E aí a gente começou a transcrever. E aí começamos a aprender sobre o cliente. Aí a gente já vai para o próximo, diagnóstico. Putz, o cara tá ligando, o Ronaldo ligou, tá chateado com alguma coisa, e aí imagina, eu viria com uma oferta para o Ronaldo no final da ligação. Ó, seu Ronaldo, temos agora um plano novo. Parece uma coisa estranha. E aí eu estaria no 3º estágio, onde eu estou tomando uma ação sobre alguém que eu não gostaria. Então, primeiro eu tenho que resgatar o Ronaldo. Então, aí
permitiu a gente acelerar isso de um jeito muito grande. E aí a gente começou a cruzar isso com os data lakes. Ou seja, 6.000 tabelas, dado pra caramba. Mas quais são as tabelas que a gente precisa? Começamos com as de vendas. Vamos começar a entender e vamos começar a entender o que o nosso cliente fala e o que o nosso cliente compra. E aí conseguimos chegar na próxima melhor oferta, usando IA. E aí eu consigo fazer isso num tempo muito mais rápido. Então o cliente agora pode chegar, um vendedor pode chegar e eu posso dizer para ele, não fala com o Ronaldo de um negócio novo, não. Ou para o Silvio pode vender, ele está super satisfeito. A gente começa a entender o comportamento. Cada cliente é um cliente. A gente consegue especializar ele. Conta um segredo de negócio aqui que ninguém vai ouvir. Qual é a melhora da assertividade da próxima oferta para o cliente, você fazendo o que você fez? Silvio, depende do canal. Aí eu vou ter que entrar um pouco da explicação aqui. Se você liga no call center, a gente está melhorando entre 5% e 10%. Se você entra no website, a melhora é muito maior. As plataformas digitais são perfeitas para esse tipo de coisa, para esse tipo de automação. Quando você está falando, né, dos vendedores, que a gente chama door-to-door, tem 2.000 vendedores. Esses caras estão sendo potencializados. A gente está começando a dar insights do tipo, olha, não vai essa hora porque o trânsito está ruim, você ganha mais tempo. Sim. Então a gente começou a estruturar. Então começamos dos dados e a gente foi subindo. O que a gente começou a fazer? Começou a vender isso. Então, por exemplo, tem hoje 2 grandes bancos aqui de São Paulo que eles começaram a pegar nossa experiência do call center. Todo mundo que tem call center grande precisa escutar o seu cliente. A melhor fonte que você tem é isso. O que a gente está fazendo agora? Aprendemos no grande call center, a gente vai começar a vender isso na box para o PME. Cara, você não precisa de call center mais. Eu vou te dizer o que o teu cliente está falando de você. Imagina um cara que tem uma loja no Instagram, ele pega o celular dele, se bota no modo IA e aí a IA responde para você. Você liga, não chegou meu produto, quanto é que custa e tal. Porque a gente teve que aprender a fazer o vendedor. Mas isso, eu acho que é o que você vai falar, entra num estágio que a gente ainda está tentando entender como fazer isso e como a regulação não vai ela nos habilita, mas a gente tem que entender a nossa responsabilidade nesse jogo. Então, talvez a gente comece com coisas muito simples, lojinha de venda de roupa, clientes muito menores, experimente. A grande dica que eu acho que a gente aprendeu é comece rápido, pequeno, mas cresça rápido. E erre muito. E erre muito para aprender. Mas erre e corrija rápido. Os números, por si só, eles já justificam, principalmente no contexto de aumento de vendas. Então, a gente está experimentando muito em cima de vendas, e aí a gente está levando isso ao mercado, seja PME para grandes clientes, essa experiência de como tornar uma pessoa, como que ele tem que falar, né? Imagina o seguinte, se tem um cara que vende muito, por que eu não aprendo o discurso dele? E pego aquele cara, você falou em treinamento, que entrou agora na empresa e diz, cara, se você for falar, fala desse jeito que sua chance de sucesso é maior. E aí você começa, né? Então isso a gente está começando a empacotar, está começando a levar. A mesma coisa para a melhoria da qualidade do atendimento, né? É um mercado onde você tem isso medido com muita regulação, a melhoria entender a qualidade do atendimento é um fator relevante. A gente também está empacotando, já está começando a ter clientes, aí entra a área de empresas de televisão, transmissão. Muita gente tem procurado entender o que a gente tem feito. E agora a gente está com um foco muito grande no mercado de PIMEs, né? A gente quer entrar nesse jogo e a gente entende que não é só com telecomunicações, vai ser com soluções digitais e IA vai ser um carro forte. Só fazer um comentário, você falou melhoria de 5% a 10% no call center, né? Eu acho esse número gigantesco. É enorme, mas é enorme. Eu acho muito grande. A gente melhorou em 20 pontos o NPS, que uma empresa que tem uma estratégia de chegar num NPS de muito mais de 70% em atendimento. Então, assim, a gente trouxe um resultado gigantesco. E uma economia de milhões de dezenas de reais nesse treco. E isso só que, quando você fala em venda, aumentou também na casa de dezenas de milhões de reais a venda através só do call center, que é um canal que você não gosta de atender. Pois é, olha só. Assim, eu acho que esse aí é um belíssimo exemplo de como é que IA pode ser usada positivamente. E a gente conseguiu fazer isso sob custo controlado, ou seja, trouxe um benefício para o negócio efetivo. Não é nos dados do que eu acho, como a gente estava falando, né? Sim. Porque muita gente, eu acho que o maior problema do call center é esse. Não, vamos pegar os dados, vamos olhar, vamos olhar o que ele fala, o que ele diz, onde está mais agressivo. Para a gente fechar o nosso episódio,
tem duas coisas que eu queria jogar na mesa para todo mundo. O que é que a gente ainda não está tratando do ponto de vista de governança de IA, porque é sensível e as pessoas não querem ouvir falar disso? E a segunda é, se a gente tivesse vindo do futuro para cá, a gente estava trazendo o quê? Ou seja, quais são os nossos melhores desejos que a gente não está conseguindo realizar agora, mas seria muito massa que a gente conseguisse? Nossa, Silvio, vamos lá. Quando eu olho, talvez as discussões não estejam tão acaloradas como a gente tem discussões de IA, falando sobre ética, compliance, mas eu acho que vou trazer a minha preocupação dentro de um exemplo, né? Vamos para carro autônomo, né? Então, eu dou um comando para o carro, chegue mais rápido, né? Ele pode infringir todas as leis, mas ele vai chegar mais rápido. Ele é mau, ele é bom, não importa, ele chegou mais rápido. Então, como é que eu consigo colocar dentro da IA e dentro dessas discussões princípios e valores, né, nossos, seres humanos, né, ética, etc., que vai além, talvez, do que a gente veio falando, qual é o bias que eu estou colocando, opacidade, enfim. Mas ainda, para mim, ainda não chegou essa discussão dentro da IA aplicada em demanda, estoque, entre consumidor, entre qual é o algoritmo para venda do vendedor. Não é vender por vender, claro que não, porque a gente segue a ética, não é comunicar por comunicar e para quem comunicar, mas eu ainda acho que essa discussão está um pouco, não está na minha mão, talvez esteja na mão ali de um layer maior. Não sei, Ronaldo, o que você... Eu acho que a melhor forma de você imprimir os valores que uma organização acredita para uma inteligência artificial é a própria organização fazendo isso internamente, né? Tem aquela frase que a melhor forma de prever o futuro é construir o futuro. E a melhor forma de você embutir os valores que você acredita é tendo um domínio que seja capaz de customizar uma IA para seguir os valores que a sua organização ela acredita, tá? O futuro eu vejo assim, você vai ter o modelo geral, que vai ter os valores deles, e você vai ter as IAs aplicadas ao dia a dia, como o Rodrigo estava falando aqui, que são treinadas a partir de uma experiência própria de uma organização. Essas podem ter uma riqueza e uma diversidade, uma utilidade muito maior, até para desenvolver negócios, do que o modelo geral. Então, muita gente brinca que o futuro da IA é a singularidade, né? Como se fosse tudo convergir para um ponto só. Não. O futuro da IA tem que ser a multiplicidade. A gente tem até legal ter um modelo geral de referência, mas eu acho que você tem que deixar as IAs florescerem até para elas representarem a diversidade de valores, que é muito útil, muito importante. É muito rico, né? Quando a gente está falando dessa diversidade de pensamento. Mas eu estou extremamente curiosa para saber como que vai evoluir a parte de comunicação, né? O que eu falo de... a gente tem o que é o ser digital e ir digital. Como é que eu vou... me relacionar cada vez mais com esse meu consumidor e como isso vai me aproximar. Talvez é onde eu esteja mais interessada e tentando estudar e ver os impactos. Tem uma frase que eu uso muito e eu vou complementar com algo que você falou, né? A gente está falando aqui sobre tecnologia. Magia é outro ramo, certo? E agora os dois terminam em IA. Então guardei essa frase. Então, falando sobre tecnologia, eu vou tentar quebrar isso em dois cenários. Tem um cenário que eu projeto para daqui a 5 anos, onde a gente vai estar assistido por IA. A gente vai ter uma série de agentes que vão nos tornar mais produtivos, vão tomar conta, vão responder e-mail. E isso vai se potencializar muito com outro tema que está chegando, que é a computação quântica. A IBM promete a capacidade de processamento que você tem no mundo hoje em 2030 numa única máquina. Então, provavelmente a gente vai conseguir processar esse volume gigantesco que a gente tem dentro das empresas e aí sim um cenário muito grande. Rodrigo Elia Assad, o que a Claro Empresas pode trazer para, sobre e com governança de inteligência artificial para grandes empresas e governos? Começando pela nossa experiência de governança. A gente, como muitas outras empresas, estabelecemos o nosso comitê de governança, criamos o nosso centro de excelência, temos uma experiência nisso. Então, uma das demandas que chega muito forte para Claro é contar essa história. Como é que a gente pode ajudar grandes empresas, falando especificamente agora de grandes empresas, a acelerar essa governança e elas conseguirem chegar ao que elas almejam, né? E explicar para elas que vai muito além de GPT, né? Não é simplesmente sobre consumir algo,
mas às vezes, construir algo e contar um pouco dessa experiência. Ao passo que, como a gente já construiu um monte de ferramentas ainda, claro, a gente também está levando elas, como eu citei, já levamos isso a banco, já levamos isso ao mercado de televisão, de mídia, então tem muitos grandes clientes consumindo isso. Quando a gente olha para governo, e aí entra um outro tema interessante, que é a soberania, né? Então a gente hoje tem 28 data centers, fizemos um investimento de mais de R$1 bilhão para levar esses data centers, e nesse contexto a gente está levando IA, aonde você tem a soberania, né? E você consegue, dentro dos contextos regulatórios que estão sendo colocados, atender aqueles critérios que estão sendo feitos. Mas no governo ainda existe um outro passo que é importante, que é a discussão sobre os dados. Né? O governo tem muito mais dado do que a gente fala, por exemplo, aqui na Claro, e eles têm o mesmo desafio de escolher os dados certos para que a IA tome decisões certas. Então, a gente tem tido conversas muito interessantes com todas as camadas, seja federal, estadual e grandes municípios, falando com eles sobre como acessar, como construir esse arcabouço, né, e garantir, vamos dizer assim, a soberania da IA e todas as exigências que se colocam. A gente quer construir com eles um futuro com a Claro que envolve IA. Isso é que a gente está procurando. Nós buscamos aqui trazer provocações, insights e aprendizados sobre a governança em inteligência artificial. Vamos juntos habilitar o próximo novo nas conversas?